Programa não recomendado para menores de 10 anos. É Revolução Jesus, estamos aqui juntinhos com você e como é bom. Bem-vindo, Pedro Pinheiro. Opa, Thiago, que beleza estar aqui em mais um Revolução Jesus, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. E hoje essa dupla, né? A gente tá tão dupla hoje, gente, tão dupla, que vale até a pena a gente mostrar, olha só. Estamos aqui uniformizados, ó. Que coisa chique, ó. Moletom, os lançamentos aí da TV... Opa, da loja Canção Nova. Na TV Canção Nova. Hoje o programa promete, já começou assim, né? Que você pode adquirir pra você ver, ó, esses dois modelos aqui, na cor verde ou na cor... Esse aqui é um azul... É um azul, né? É um azul bem forte. Azul meio escuro, é. Um azul quase preto aqui, ó. Lançamento, a minha inclusive tem capuz, ó, gente, ó. Oh. É, ó. loja.cançãonova.com. Tudo isso para dizer hoje que nós estamos muito bem vestidos pela loja Canção Nova e estamos aqui juntos porque o programa Revolução Jesus está começando com um tema interessantíssimo. Exatamente, hoje nós vamos falar sobre Nossa Senhora Aparecida de Fátima, de Lourdes, Nossa das Graças, muitas Nossa aparições. Salete, Guadalupe, muitas aparições. Vamos falar de todas, Thiago? Não dá, porque são muitas. São muitas, né? A gente até se perde, assim, de tantas aparições, mas o interessante de tudo isso, Pedro, é entender por que Nossa Senhora aparece tanto, de diversas formas, em diferentes contextos históricos, lugares, mas sempre carregando uma mensagem direta ao coração dos seus filhos. Você já parou para se perguntar? Claro, com certeza você deve ter devoção, né? Em algum título de Nossa Senhora, mas por trás das aparições. Então a gente quer mergulhar nesse lindo mistério, porque Nossa Senhora aparece tanto. E o que ela diz nessas aparições, o que ela traz como mensagem para cada um de nós. Então um programa todo dedicado a ela. Ela tem um objetivo e Nosso Senhor é um objetivo maior ainda com tudo isso, né? Nossa Senhora, ela vem como essa mensageira de Deus e a gente vai entender um pouquinho no programa o que ela quer dizer, o que ela quer nos apresentar. E você é convidado a participar com a gente. Vamos dirigir aqui para o Big Feed, já para mostrar para você o nosso card de hoje. Hoje tá provocante a sua participação aqui, viu, gente? Estamos aqui com o card do dia. Compartilhe uma experiência concreta que você fez com Nossa Senhora. Quem comentar na nossa publicação, no nosso card de hoje, vai levar para casa este kit maravilhoso. Vai que está concorrer, aqui, né, ó. com a gente, né, Pedro? É, vai concorrer, verdade. Vai levar, não, você concorrer. pensa assim. Ó, Rafael Todo Cobian, mundo já vai estar. Alô, Rafael, vamos lá, ó. Livro Pensando em Maria, editora Canção Nova, Cleison Felipe, Salesiano de Dom Bosco. Olha, nosso tio aí, ó. Tem uma medalhinha, a medalhinha aqui de Jesus manietado. Olha só, então tem a medalhinha, tem o texto e tem uma oraçãozinha de Jesus manietado, que é o Jesus amarrado mesmo ali, aí, né, É um Pedro? kit, um super kit para você aproveitar e rezar aí com a Nossa Senhora, também legal. Então o que você tem que fazer? Comente o nosso card de hoje, esteja preparado na sua casa que você pode levar este kit maravilhoso. Compartilhe uma experiência concreta que você fez com a Nossa Senhora. Concreta, minha gente, é concreta, viu? Isso Vai mesmo. ser bem legal. Manda ver, aproveita aí, já tem gente comentando que vai ter sorteio, portanto, desse kit, tá bom? Fica coladinho com a gente, porque além de você nos ouvir, você vai ouvir principalmente os nossos convidados, que eu já quero receber, Pedro. Eu vou fazer as honras da casa. Nossa, aqui, já vai lá, então. Afinal de contas, né? Vamos São os dirigir pra nossos nossa convidados sala. que vão nos ajudar a entender melhor sobre Nossa Senhora e as aparições, ok? Vamos acolher aqui com grande alegria ele que já é de casa. Eu sempre gosto de dizer, esse pessoal de casa tem a chave da porta, que não tem chave. Mas quer dizer o quê? Que já é nosso aqui do Revolução Jesus, que sempre contribui muito. Vem pra cá, Dimas! Bem-vindo, meu irmão! Obrigado. Seminarista da comunidade Canção Nova. E ela estreando pela primeira vez, Maria Angélica, gente. Olha só, ó. Querida, bem-vinda, viu, a Revolução Jesus? Muito bom tê-la aqui, aqui com a gente, viu? Por favor. Ei, Maria Angélica, bem-vinda, boa noite. Ai, gente, que televisão negócio falso. A gente tava lá agora no camarim conversando, parece que eu nunca tinha visto ela. A gente não tinha se visto, né, gente? Mas já tínhamos... Já compartilhamos um pouco, já conversamos um pouquinho também sobre esse tema, né, que é tão importante para nós. Temos duas sumidades para falar disso pra gente. Mesmo, vamos adentrar aí, né, e compartilhar, claro, né, teoria, mas vida também, para a gente poder aprofundar ainda mais. E vamos partir do princípio, essa pergunta que até a gente estava fazendo esse questionamento aqui, né? Na percepção, no entendimento de vocês, naquilo que a igreja nos diz,
por que Nossa Senhora aparece tanto, né? Porque olha só, né? Nossa Sagrada Escritura ela é tão discreta, né? Nossa Senhora tem a sua presença discreta, mas tão marcante. Mas Nossa Senhora, depois como a mãe, começa a aparecer em diferentes tempos, épocas, contextos. Por que Nossa Senhora aparece tanto a nós? Vamos lá. Não precisa discutir, gente. Não precisa discutir, não. Ó, trocando olhares de gentileza, né? Aí quem começa. Então, acho que a grande finalidade, primeiro, né, das aparições de Nossa Senhora, das mariofanias, né? Que a igreja Mariofania, chama. desculpa, é o termo... Aparição. É o termo teológico das aparições, é chamado de mariofania. Ou seja, uma manifestação de Deus através de Nossa Senhora. Então, quando Nossa Senhora aparece, a grande finalidade ali, primeiramente, é conduzir as pessoas a Deus. Maria, ela não quer conduzir ninguém a si, ela quer conduzir a Deus. Então, quando ela aparece, é para conduzir aquele povo, aquela nação, naquela cultura, naquela época, a Deus. E sempre ela vai aparecer envolvida também num contexto daquela época. Seja um contexto de guerra, seja um contexto de dificuldade. Então, ela vai aparecer para revelar, primeiramente, a vontade de Deus, mas para conduzir também aquelas pessoas a Deus, diante daquela realidade que eles estão vivendo. Qual é a condução de Deus para aquele povo? Ela, como mãe, pode ver que sempre Nossa Senhora, principalmente aqui na América Latina, com a aparição da Virgem de Guadalupe, a nossa América Latina ela foi evangelizada através de Maria. Então, Nossa Senhora ela é a porta de entrada. Então, para a graça de Deus entrar, Maria é como a porta de entrada, para evangelizar, para falar com o povo. Então, Nossa Senhora é essa presença de mãe, mas que tem essa porta de entrada para o Evangelho entrar, para o cristianismo entrar na América Latina. Em relação às aparições de Guadalupe, ela foi como que essa porta de entrada para o cristianismo entrar aqui na nossa América. Então, a finalidade, primeiramente, da aparição é levar as pessoas a Deus. Que lindo, né? Ô, Maria Angélica, e é bonito assim a sutileza, porque eu acho que é vamos dizer, um traço comum aí nas aparições. Nossa Senhora se dirigia a pequenos, né? Por vezes crianças, pessoas simples e numa linguagem tão acessível. Como é que você vê isso, né? Percebendo e olhando, né? São tantas aparições, né? Tem um número mais ou menos médio assim de aparições, né? Não, número. Se perderam as contas já, né? Número não, tem muitas, agora sim, nem todas são aprovadas pela igreja, né? Sim, sim. Tem aquelas que são aprovadas pela igreja, que passou pelo crivo da igreja, que é para a igreja dizer que Nossa Senhora apareceu, quer dizer, ela esteve presente ali. Certo. Então aí tem todo um estudo que se faz para comprovar a veracidade da aparição. Certo. Que não é nenhuma farsa, né? Levando com seriedade. Característica comum que são para os pequenos, ali, Guadalupe para o índio, alguém desacreditado. Hein? Exatamente. Nossa Senhora, ela se revela, né? Os pequenos, né? Não só as crianças, mas também aos pobres, né? A gente vê que se revelou ao índio, se revelou também aqui em Aparecida, nós podemos ver, né? Que foram os pescadores que encontraram. Então, ela se revela, né, como mãe. A palavra-chave, eu acho que é essa, né? Essa revelação de mãe, daquela que sabe, que deseja, né, que os seus filhos se encontrem com o filho dela, né? Então, essas aparições, elas vêm como uma intervenção de Nossa Senhora nessa condução, né, na história da humanidade, né, como o Dimas falou, a questão do contexto histórico que Nossa Senhora aparece, né? Se nós formos estudar, a gente vai ver que cada aparição, né, a um povo, né, que ela se revela, a gente vê que tem um contexto histórico que ali Nossa Senhora se revela. Então, assim, essa pequenez, né, essa singeleza de uma mãe que se revela através de pequeninos que a gente vê que acolhe de forma tão profunda a mensagem, né? Porque são pessoas pobres, né? São pessoas humildes, pessoas simples, né? Capazes de receberem mensagens de tamanha grandeza e assimilarem aquilo na vida deles, né? A ponto de terem as vidas transformadas. Então, é essa característica também, né? De Nossa Senhora se revelar àqueles que são pequenos, né? Pequenos e grandes para poderem acolher essa mensagem, né? E é para dar esse crédito, essa pureza. Eu estava lembrando aqui, eu estava até me esforçando que eu lembrava só o sobrenome de Subiru, né? Que era Santa Bernadette Subiru, que foi lá a Lourdes, né? E aí ela vai dizer da Imaculada, era um dialeto local, ela conversava num dialeto, e aí na hora de se perguntar para ela quem era aquela senhora, ela falou em francês, né?
Em latim ou em francês? Francês. Porque Bernadette era tão simples que ela não sabia com quem ela falava. Aí. Então, era alguém tão simples, assim, eu vejo uma bela senhora em Massabielle. E ela pede que se construa uma igreja. E o padre dizia, mas quem é a senhora? Como se chama a senhora? Ah, eu não sei que ela é muito bela. Nossa. Então, era tão simples que ela não sabia que se tratava de Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora vai se revelar, né, que o padre pede o nome da bela senhora, e ela pergunta, como é vosso nome? E ela diz no dialeto de Bernadette, que Bernadette não sabia o francês. Bernadette, por ser analfabeta, a família era paupérrima, então sabia muito pouco do francês. Eles falavam o dialeto daquela região dos Pirineus. Então, quando Nossa Senhora se revela, ela fala no dialeto de Bernadette. Eu sou a Imaculada Conceição. E isso são 4 anos após o dogma. Então, Bernadette nunca tinha escutado falar o que era Imaculada Conceição. Não tinha internet, ela não sabia. a informação era não tão tinha WhatsApp, não tinha Instagram naquela época. Como, né? Hoje o Papa fala em Roma, daqui a 5 minutos já estava aqui no Brasil. Naquela época, não. Então, ela não sabia o que era a Imaculada Conceição. Tanto que ela vai o caminho todinho decorando para não esquecer como se chamava a senhora. E quando ela diz para o padre diz, você viu a Mãe de Deus. E ela, muito simples, não sabia que era Nossa Senhora. Então, isso é uma grande característica de quem vê Nossa Senhora. São simples, são humildes, porque essa é a característica da santidade, né? Não existe santidade sem humildade. Então, eles são humildes e Deus escolhe, assim como escolheu a Virgem de Nazaré, que é humilde, Deus também, a Virgem, escolhe os simples, os humildes. Sim, né? É aquilo que a palavra diz, né? Escolhe os pequenos para confundir os fortes, né? Os fracos para confundir os fortes, os pequenos, né, para confundir os grandes. E é tão genuíno, porque a gente vai notar que essas mensagens tão simples, mas tão cheias de profundidade, né, como a Maria Angélica diz, elas perduram, elas não passam, elas não caem no vento e somem, né? Pelo contrário, essas mensagens elas perduram, continuam ecoando, né? E aí você vai pegando aí durante séculos, permanece para ver a autenticidade mesmo de tudo isso, né? E não nos faltam exemplos, né, Pedro? Acho que um dos grandes exemplos conhecidos e que vale até a pena a gente dar a dica aí é dela, né? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Vamos acompanhar aqui um VTzinho falando sobre Nossa Senhora de Fátima. Isso, vai rodar aí pra gente. Essa dica especial que nós temos para hoje. Fátima, a história de um milagre. A gente quer indicar para vocês esse filme. Ele é novo, né, Thiago? Ele vai estrear. A gente já pode ver aí, olha o card dele, olha que beleza. As pessoas podem acompanhar esse filme, né? E que é muito bonito, porque vai relatar com fidelidade, né? Vai contar essa história, e é tão bonito a gente perceber nessa história especificamente a aparição de Fátima, né? 3 crianças que foram, inclusive, perseguidas, Sim. pressionadas, mas era tão real aquilo que elas estavam experimentando, né? Que todas as pessoas são, portanto, contagiadas pela mensagem de Fátima, e Fátima hoje é Fátima. Maria Angélica morou em Fátima. Morei em Fátima. Nossa. Como é essa experiência? Nossa, assim, pronto, Nossa Senhora sempre esteve presente na minha história, né? Nossa Senhora de Fátima, né? Quando nasci, minha mãe fez uma consagração diante de uma enfermidade pequena que eu tive, né? Que eu nasci com um torcicolo congênito, então ali nos tratamentos minha mãe me consagrou a Nossa Senhora de Fátima e ela fez a promessa de que um dia nós iríamos num santuário, né? Pagar essa promessa a Nossa Senhora. Santuário de Fátima. Não, ela fez a promessa em um santuário. Um santuário. Santuário, Um santuário. Foi modesta. Isso. E na minha cidade na cidade vizinha, né, no caso Bauru, que eu sou de Agudos, Bauru é 20 minutos, tinha um santuário de Fátima. E minha mãe sempre falava desse santuário de Fátima. E acabou que foi passando o tempo, foram passando os anos e minha mãe tinha em mente que ela tinha que pagar essa promessa. Mas, assim, nunca pagava. Pronto. Aí eu entrei para a Canção Nova e quando eu entrei para a Canção Nova, meu pai faleceu, né? Com 2 meses que eu entrei para a Canção Nova, meu pai faleceu. E aí minha mãe ficou com essa questão de pagar essa promessa muito mais vivo dentro dela, né? Porque já eram 24 anos, né? E uma coisa tão simples que a gente não tinha pago ali para Nossa Senhora. E aí, numa das minhas férias que eu fui para casa, nós fomos no santuário em Bauru. E cumprimos essa promessa. Mas dentro do meu coração, era como se, não sei, eu tinha dentro do meu coração de que a promessa seria paga no Santuário de Fátima, em Portugal, né? Era tudo muito grande, muito pequeno. Mas, para mim, a promessa, assim, parece que teria que ser lá, né? Mas pronto, não tinha condições, né? Não. E aí, aconteceu que em 2014 eu fui remanejada, então, para Portugal. Foi morar lá. Foi morar em Portugal.
E aí, no ano de 2015, minha mãe foi me visitar e nós tivemos a graça de estar ali no Santuário de Fátima. Então, assim, dentro do meu coração, ali naquele momento, caiu a certeza, tipo assim, não, agora a promessa foi paga, né? É aqui mesmo. Então, assim, Nossa Senhora entrou na minha história dessa forma. Então, toda a minha vida eu fui, né, com essa lembrança de Nossa Senhora e tive a graça de morar lá, né, 2014 até 2021, né, foram 6 anos e tive a graça mesmo de vivenciar Fátima, né, que é muito mais do que ali o amor à Nossa Senhora, né, a oração do Santo Terço, mas é adentrar de fato nessa mensagem, né, que Nossa Senhora nos trouxe e que ecoa ainda até hoje, né, 100 anos depois. Tive a graça de morar lá também no ano do centenário das aparições. Nossa. Então foi um ano muito festivo, né, que o santuário promoveu muitos cursos de aprofundamento da mensagem, da história, né, dos pastorinhos. Então tive a graça de vivenciar essa experiência dessa mensagem que transformou a vida daquelas 2 crianças, né, e de fato também transforma a minha vida. E que continua sendo essa mensagem de luz até hoje, né? Vamos aprofundar mais essa mensagem ainda. Seguro que a gente vai explorar mais essa experiência aí, né? Até porque, Tiago, quem está nos assistindo pode viver essa experiência agora, neste ano de 2023, na Jornada Mundial da Juventude. Uau, casada perfeita. Lá, JMJ Lisboa, esse ano você é mais do que convidado a participar com toda a igreja e, claro, a Canção Nova não vai ficar de fora. Junto com a Obra de Maria, nós estamos levando o maior número possível de jovens para viver a JMJ. Se você não se inscreveu, se você não foi atrás de saber disso tudo, você está perdendo uma grande oportunidade, né? De estar com a gente lá em Lisboa, lá em Fátima, vivendo a JMJ. O Tiago estará indo, né, Tiago Marcos? O Pedro também. Então estaremos com você indo para a JMJ, né? Acompanhando alguns grupos, né, Pedro, Exatamente. que vão estar. Ainda dá tempo, né? Quem sabe você esteja aí na dúvida, dá tempo de se organizar, claro, né? E tá indo com a gente. Então, se você quiser mais informações, é só consultar a Obra de Maria, né, Peregrinações. @peregrinações.oficial. @peregrinações.oficial. Ou 12-3186-2055. Até porque a Obra de Maria faz em suaves prestações. Dá super para você ir. É uma oportunidade única de você conhecer a terra de Nossa Senhora de Fátima e também participar da JMJ Lisboa. Uau, não fica fora dessa, viu? É o Papa, né, Thiago? É o Papa, que já confirmou presença. Confirmou Presença na JMJ. Tava dizendo, será que o Papa vai? Vai. Já tá mais que confirmado, irmão. O Papa vai estar lá, querido. Perfeito. Olha, e já a gente está de volta porque tem segundo bloco ainda e queremos continuar nesse clima mariano, porque Nossa Senhora tem muito a comunicar ainda a nós. Então não sai daí que a gente volta já. Revolução Jesus de volta. Foi bem rapidinho, tá? Para você não sair do seu sofá. Estamos de volta hoje falando sobre Nossa Senhora, as aparições de Nossa Senhora. Nós vamos aprofundar um pouquinho também em algum dos dogmas daqui a pouco, não vou dar spoiler não. Mas as aparições de Nossa Senhora, por que Nossa Senhora apareceu, aonde ela apareceu, qual a circunstância que ela apareceu. Hoje é o dia da gente falar um pouquinho dela, né? Aprofundarmos um pouquinho na devoção à Nossa Senhora. E nós temos aqui uma dica, duas dicas super especiais. E a primeira que eu quero falar para vocês é esse livro maravilhoso do Padre Jonas, Consolados por Maria. Olha, livro do Padre Jonas Habib, você precisa ter na sua casa, tá entendido? Então, entra lá, loja.cancionova.com, adquire o livro do Padre Jonas, você não pode deixar de ter, porque o Padre vai dizer para nós de maneira muito concreta aquilo que Nossa Senhora, ela traz também nas suas mensagens, mas também como mãe, como ela cura, como ela consola, como ela cuida de cada um de nós. Também temos o livro Maria para os Jovens, do Cleison Felipe, salesiano de Dom Bosco. Ele, numa linguagem muito simples, vai traduzir aquilo que Nossa Senhora fala para cada um de nós também nas suas mensagens. Então, de certa maneira, os dois livros eles vão tratar das mensagens de Nossa Senhora de maneiras bem específicas. O Padre Jonas vai dizer desse cuidado, desse amor, desse consolo. E o Cleison vai tentar explicar para a gente de maneira concreta, principalmente para os jovens. É uma linguagem jovem, uma linguagem legal. Você quer adquirir, loja.cancionova.com, entra lá, Consolados por Maria, Maria para os Jovens, porque são livros muito bons. Tiago Marcon, você está aí? Estou aqui com os nossos convidados, é claro, né, fazendo as honras da casa aqui e falando sobre as aparições de Nossa Senhora, né, Pedro, como você já citou aí desde o primeiro bloco.
E eu queria trazer aqui, né, essa pergunta até para a gente entender, né? A gente falou das aparições que são diversas, até incontáveis, né? Aquelas que são aprovadas para a igreja. Daqui a pouquinho a gente também vai perguntar sobre como que a igreja, qual é o critério que a igreja se utiliza para, né, testificar e dizer, não, essa aparição, ela é real, de fato, bem aprovada pela igreja. Mas a gente pode ver nas mensagens de Nossa Senhora algo em comum? Quando Nossa Senhora aparece, ela comunica algo, como a gente falou no primeiro bloco. Existe uma linha comum do que Nossa Senhora diz para os seus filhos que a gente pode citar nas diferentes aparições aí, Dimas? Acho que o grande apelo, né, comum em todas elas é o convite à conversão. Tanto que se nós formos pegar as aparições mais recentes, né, de Maria, tanto Fátima, depois pegar Lourdes, pegar aparições mais recentes aprovadas pela igreja, a gente vê que algo comum é o convite à conversão. O convite à conversão, a reparação e também a oração. Então a gente vê que nenhuma aparição ela vai desdizer uma da outra. Certo. Ao contrário, ela vai seguir uma linha que em outras aparições Nossa Senhora também já pediu aquilo. Seja a conversão dos pecadores, a conversão, a mudança de vida, mas também a oração. Então na maioria das aparições ela vai pedir a oração. Certo. E sobre a mensagem de Fátima, né? Que você que não acompanhou o primeiro bloco, né? A Maria Angélica teve a oportunidade de morar lá em Fátima, né? Como missionária e também num tempo bem oportuno, né? Onde pôde aprofundar ainda mais no conhecimento da mensagem de Fátima, diante do que o Dimas trouxe. Como é que você percebe a mensagem de Fátima, assim, o centro dela, o que Nossa Senhora insiste em comunicar aos seus filhos? Além daquilo que o Dimas falou, né? Existe de fato essa linha, né? Essa corrente que vai ligando, né? Uma mensagem à outra, nesse convite de fato à conversão. Porque, assim, mais do que a gente entender o porquê que Nossa Senhora aparece, eu penso que é o para quê, né? Perfeito. O para quê. Para que os filhos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, né? A salvação, né? Então, essa conversão, esse voltar o coração para o seu filho, né? Então, a mensagem de Fátima, ela vem trazer esse convite, né? Quando Nossa Senhora vai ali falando com os pastorinhos, vai pedindo para que eles voltem o coraçãozinho deles, né? Aquelas crianças, mas também para que eles se coloquem como responsáveis, né? Na oração, né? Pela paz no mundo, pelo fim da guerra, né? Pelas almas do purgatório, aqueles que não podem, né? Fazer mais nada por eles, né? Já têm a garantia da salvação, mas não podem fazer mais nada por eles. Então, Nossa Senhora também nos chama a nos responsabilizarmos também pelos outros, né? A rezarmos pelos pecadores, como ela nos pede, e a gente vê que as crianças, eles assumem aquilo, né? A Jacinta, ela rezava incessantemente, né? Pela conversão dos pecadores. Pelas almas do purgatório. E até mesmo nas aparições ali a gente via que eles iam perguntando, e fulana, né? E a Maria das Neves, e uma conhecida que já tinha morrido, e Nossa Senhora ia dizendo, né? Sim. Esse aqui eu vou salvar, esse aqui eu vou, eu não vou, alguns eu irei curar, outros não, né? Outros estarão no purgatório até o final dos tempos, né? Então Nossa Senhora eles vão se responsabilizando por aquelas pessoas, né? Então esse convite de conversão do próprio coração, mas também essa responsabilidade pelo outro, pelo próximo, né? Então assim, a gente vê, como o Dimas também já tinha dito, as mensagens de Nossa Senhora, elas são cristocêntricas, né? Apesar de ser Nossa Senhora quem aparece, ela não puxa nada para ela, né? Lindo, né? Ela pede a oração, quando ela pede a oração do rosário, né? Nós estamos ali rezando a Nossa Senhora? Sim, mas o que é que nós estamos fazendo ali? Contemplando os mistérios da vida de Cristo. Então não fica nada para ela, né? É simplesmente esse canal, essa porta, essa via mais rápida, né? De chegar ao coração das pessoas. Então, eu penso que a mensagem, ela tem esse fundo cristocêntrico, né? De nos levar para Cristo, né? Essa conversão que a gente precisa viver e também essa responsabilidade pelo outro, né? Pelas situações do mundo, pelos contextos que a gente vai vivendo e que cabe a nós, né? Sermos intercessores também. Sim, é mãe, né? É mãe. E são muitas as aparições, né, Dimas? Qual que é o critério que a igreja traz para, né, certificar-se de que, de fato, aquela aparição é genuína
e que, portanto, as pessoas podem, né, além de ouvir, é claro, se referenciar. Como que a igreja tem esse cuidado? Porque é um zelo, né? É um zelo, e isso é importante que aconteça. As aparições de Nossa Senhora, né, elas são revelações privadas, né, revelações particulares, diferente de um dogma que é uma verdade de fé. Então, a aparição ela não é uma verdade de fé absoluta, dizer assim, Maria apareceu, eu tenho que acreditar. Não, é uma revelação particular. Mas quando a igreja chega a dizer assim, que ali foi uma aparição genuína de Nossa Senhora, quer dizer que Nossa Senhora esteve naquele lugar, ou seja, falou com aquele povo, levou uma mensagem de Cristo para aquele povo. Ela vai usar alguns critérios. Então, a aparição ela não pode desdizer da Sagrada Escritura. Sim. A aparição vai ter que estar baseada na Sagrada Escritura. A aparição vai ter que estar baseada no magistério da igreja. A aparição vai ter que estar baseada também na tradição da igreja. Ou seja, existem os pilares da nossa fé, que a aparição não vai poder ir contra esses pilares da fé. Se for contra, é assim, ó, ali não foi uma aparição de Nossa Senhora, porque a revelação só tem uma. A divina revelação é só uma, a Sagrada Escritura. Ali é a divina revelação. Fora da Escritura, são revelações privadas. Então, quando a igreja aprova, no caso, Fátima é uma aparição aprovada pela igreja, Lourdes é uma aparição aprovada pela igreja, Guadalupe é uma aparição aprovada pela igreja. Então, são aparições que a igreja estudou, a igreja não aprovou durante as aparições, porque nenhuma aparição ela é aprovada enquanto a aparição está acontecendo. Precisa cessar a aparição para a igreja começar com uma comissão de especialistas, de pessoas formadas em Mariologia, de bispos, para poder investigar. Critério, né? Todo um critério. Não é assim, eu vi Nossa Senhora e é verdade que eu vi Nossa Senhora. Não. Vai ver a questão psicológica do vidente, se ele não foi influenciado por nada. Então, tudo isso a igreja vai estudar. Aqui no Brasil, nós temos uma possível aparição de Nossa Senhora em Pernambuco, que está na fase de estudo da diocese agora, que é a aparição de Nossa Senhora em Pesqueira, em Simbres, que está na fase diocesana, onde o bispo, hoje, depois de 80 anos, começou a estudar agora as aparições. Mas de ver o bonito, que se você pega essas aparições, uma vai montando como que um quebra-cabeça com as outras aparições. Lindo. Você não vê que Nossa Senhora, ela não interrompe a mensagem ela continua nas demais aparições. E você vê a aparição de Fátima, super atual, mais atual do que nunca. E vê que vai tudo conforme aquilo que a igreja ensina. Basta você ver a oração que é ensinada aos 3 pastorinhos, né? Meu Deus, eu creio, eu adoro. Você vê ali, presente as 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, de pessoas que não tinham teologia. Da onde eles iriam tirar aquilo? Então, era uma revelação do céu. Então, você vê que a igreja ela é muito criteriosa para aprovar uma aparição de Nossa Senhora, para não estar aí dizendo que ela apareceu e, na verdade, ela não apareceu. Ao contrário, então ela vai ser bem criteriosa. Nossa, olha só, isso é tão lindo, né? E com certeza você aí deve estar se identificando também, né? Afinal de contas, temos tantas devoções e também as pessoas elas vão se identificando com as histórias dessas aparições, né? Como elas vão acontecendo, de que forma elas vão acontecendo, né? De maneira tão singular. Eu estava ali, eu recebi uma mensagem no celular que eu achei interessante fazer essa pergunta para as pessoas entenderem. Sim. Que a Angélica trouxe da mensagem de Fátima, onde Nossa Senhora fala do purgatório, né? Então ela vai dizer ali que algumas pessoas ficariam até os fins dos tempos no purgatório. Mas também nós aprendemos que quando nós rezamos por uma alma do purgatório, quando a gente oferece uma indulgência plenária, essa alma ela também sai do purgatório. O que Nossa Senhora quer dizer com isso? Isso pode gerar dúvida na cabeça de algumas pessoas. E a igreja ela também analisa isso também para provar essa aparição, porque não pode ter ali nenhum erro, né, teológico ou doutrinário. O que Nossa Senhora quis dizer com isso e como a gente lida com essa situação? Então, a gente tem que rezar pelas almas, né? No caso, as almas do purgatório é a questão da pena do pecado, né? A gente vai entrar um pouco na questão das indulgências. Você confessa, o pecado é perdoado, mas fica-se as penas do pecado. A mesma coisa é um tribunal. Você paga, mas fica as penas daquilo ali. Então, você precisa pagar as penas. As penas é abatida com as indulgências. Quando Nossa Senhora pede que se reze pelas almas do purgatório, é para que se diminua o tempo da pena. Ou seja, que aquelas pessoas possam contemplar mais rápido a Deus. Então, a igreja crê na existência do purgatório, que é um dogma de fé ao purgatório. Então, dizer que as pessoas que morreram, não morreram, vamos dizer assim, em estado de graça totalmente, mas estão ali do purgatório se purificando para encontrar, os santos chamam o purgatório de a antessala do céu. Ou seja, eles estão ali esperando o momento para chegar no céu. É como, estou me limpando, me purificando, para eu chegar no festim com a roupa toda branca. Porque nós recebemos a veste branca batismal. A veste foi suja.
Então a veste tem que ser limpa agora. Então as indulgências, quando Nossa Senhora pede as orações, é para dizer assim, olha, tenhamos um cuidado com o purgatório, de rezar pelas almas, de interceder pelas almas. Então quando se lucra a indulgência plenária, você aplica por uma alma daquela. Se você cumpriu direitinho o que a igreja pede para a indulgência, aquela alma, ela sai do purgatório automático. Imediatamente. Imediatamente. Claro, se eu estiver em estado de graça, Sim. eu lucrei a indulgência direitinho, a alma ela sai do purgatório. Então, quando ela é parcial, vamos dizer, metade da pena é apagada, fica a outra metade. Então Nossa Senhora não se esquece nem dos seus filhos, nem os vivos, nem os mortos. Ela é mãe, né? Muito lindo, nossa. Ô Pedro, e como é que tá aí os comentários aí? A gente lançou um card, né, no @Revolução Jesus, que inclusive aqueles que estão interagindo vão estar concorrendo um kit, né, de Nossa Senhora, com três itens, então fica ligadinho. E a gente perguntou qual é a sua experiência concreta com Nossa Senhora e a gente vai trazer algumas aí. Vamos lá, temos então o primeiro comentário aqui, do Thiago Veiga, capixaba, morando em Vassouras. Olha lá, Ele já tá ligadinho abraço, aqui Thiago. no Revolução. Abraço, Thiago, abraço, Alice. Nossa Senhora foi fundamental no meu processo de batismo no Espírito. Graças a ela, hoje vivo como canção nova. Fui visitado pela Virgem Santíssima no dia 13 de maio de 2020, não tenho dúvidas, foi ela mesma. Cheiro de rosas no meu apartamento, estava a ponto de tirar minha vida. E nesse dia comecei a rezar o Santo Terço e não parei mais. Hoje rezo o rosário completo diariamente. É muito interessante perceber também a atenção que Nossa Senhora ela dá para os seus filhos no processo de conversão. É aquilo que a Angélica ia dizendo, que Nossa Senhora não traz nada para ela. Ela não se volta para ela, né? Pelo contrário. Então, é muito interessante perceber que todo mundo que viveu um processo de conversão, um processo ali de encontro pessoal com Jesus, de alguma maneira Nossa Senhora está envolvida. De alguma maneira ela entrou ali ou para apresentar Jesus, ou para conduzir aquele filho. É aquela mãe que pega na mão e te leva diante do filho. É um negócio impressionante. À medida que os comentários eles vão surgindo, a gente vai vendo que a cada encontro com Jesus, há ali uma apresentação da própria Virgem ao seu filho. Cada vez mais presentes, a Cris vai dizer, Nossa Senhora, né? Cada vez mais presente em nossas vidas, Nossa Senhora Mãe de todos nós. A Renata vai dizendo, eu quero esse kit. Eu também quero, muito legal. Sou devota de Nossa Senhora Aparecida, tenho minha mãezinha aqui em casa, uma imagem que ganhei do meu marido. Ela abençoa a nossa casa todos os dias. Tem um relato aqui da Aline que foi bem profundo, depois se tiver um tempinho, Aline, a gente lê ele. Em 2020, minha esposa teve, esse é do Johnny, em 2020 minha esposa teve uma complicação no final da gestação, o que ocasionou um risco de morte para ela e nossa filha. Na hora do parto, consagramos ela a Nossa Senhora, que sempre foi muito presente em nossa família. Graças a Deus e aos cuidados de nossa mãe, vencemos a batalha e deu tudo certo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Ó, Amém. Forte, fortíssimo. Olha, fica aí o convite, viu, para você continuar interagindo. Ainda dá tempo, porque no terceiro bloco a gente vai ter o sorteio, portanto, né, desse kit aí, quem sabe você vai ser o contemplado. Mas claro, se você não for, você também pode adquirir esses produtos na loja.cançãonova.com. Eu também aproveito aqui essa oportunidade para fazer um agradecimento especial a você que sempre está ligadinho com a gente no Revolução Jesus. É muito bacana aqui nos finais de semana de acampamento na Canção Nova encontrar tantas pessoas que dizem, olha, toda segunda-feira eu acompanho, toda segunda-feira eu estou ligadinho lá, né? Ou vejo depois o programa, a gravação do programa, a reprise. Então, quero mandar um abraço especial para você e te agradecer porque você se une a nós como família Canção Nova, nos ajuda todos os meses a nós mantermos aqui. A Canção Nova ela é a casa de Maria, né? Assim o nosso fundador, o Padre Jonas, inspiradamente nos disse. Portanto, quando você vem para cá, você está vindo também para a casa de Nossa Senhora. Aqui também é uma casa dela e a gente agradece porque você faz parte da nossa família e queremos contar com a sua ajuda sempre para que a gente possa continuar levando, né, as mensagens de Nossa Senhora, a presença de Nossa Senhora à vida de tantas pessoas. Por você que já nos ajudou nesse mês, obrigado. E se você ainda não fez a sua doação, uma das formas é pix.doação@cançãonova.com. O pouco que você doa de coração se torna muito nessa obra de evangelização e a gente segue na nossa missão. Contamos com você nessa reta final aí da campanha
para fecharmos o 100% e alcançarmos mais vidas e mais pessoas. O assunto está muito bom, Pedro, mas a gente vai até entrar nesse bloco, mas vamos ter que deixar para o próximo, né? Para falar um pouquinho, o Dimas até citou sobre os dogmas, né? E quão importante isso é. Gente, é preciosa a riqueza, né, daquilo que a igreja nos ensina. Então a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta mais aqui para falar sobre Nossa Senhora. Você tem alguma coisa para dizer ou um até logo só? Um até logo só, né? Mas eu estava rapidinho antes do até logo, que você foi falando da Casa de Maria, e o Padre Jonas ele teve muitas experiências com as mensagens de Nossa Senhora que direcionaram até a nossa vida aqui na comunidade, né? Como a nossa vivência das 5 pedrinhas, que é lá de Medjugorje, a experiência do Clergyman do padre, né? O padre começou a usar Clergyman todos os dias por conta de uma experiência que ele fez com a Virgem Maria em Fátima. Então, essas experiências também do padre foram nos norteando na nossa vivência aqui na Canção Nova. Por isso, né, e por tantas outras coisas, que a gente fala que a Canção Nova é a Casa de Maria, que ela é a nossa educadora, a nossa formadora, a nossa mestra. Muito bem. Não sai daí que a gente volta já já, que tem muito mais pra gente falar sobre a nossa querida mãe, Nossa Senhora e as aparições. Até já! Revolução de Jesus está de volta e o nosso coração está batendo cada vez mais forte na expectativa, Pedro, ó, tem até trilha sonora aí, ó, porque tá chegando a JMJ, a gente não vai cansar de falar, porque afinal de contas dá tempo de você se organizar para ir com a gente. E também, claro, né, Pedro, se caso você realmente não vai poder e já constatou, você já entra no espírito da jornada para poder vivenciar a Canção Nova, vai fazer essa transmissão incrível para você viver tudo aquilo que a JMJ proporciona pra gente. Exatamente, você é mais que convidado a viver essa experiência com a gente. Lá são vários dias de experiência com a igreja, com outros jovens, com o Santo Padre. Repetimos, o Santo Padre confirmou, ele vai para a JMJ. E a gente tem um VTzinho aí, né, Thiago? Isso mesmo, para aumentar ainda as suas expectativas, Minuto JMJ, roda pra gente aí direção pro que a gente quer conferir. Vai lá, todo mundo roda. Vai. Olá, sou a Rita Videira e hoje apresento o Minuto JMJ a partir do Santuário de Fátima, onde estamos aqui para as celebrações do aniversário da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos. Nossa Senhora do Rosário é uma das invocações marianas mais invocadas por todo o mundo. Lúcia, Jacinto e Francisco são os nomes dos 3 pastorinhos a quem Nossa Senhora apareceu no dia 13 de maio de 1917, trazendo uma mensagem de paz quando se vivia num ambiente de Primeira Guerra Mundial. No total foram 6 aparições, tendo sido a última em outubro do mesmo ano, onde ocorreu o milagre do Sol. A mensagem de Nossa Senhora resume-se a penitência, conversão e oração. São João Paulo II visitou Fátima em 1982 como agradecimento por ter sobrevivido ao atentado que sofreu na Praça de São Pedro. Levou então para Fátima uma das balas do atentado e esta foi colocada na coroa de Nossa Senhora. Um facto curioso é que a bala encaixa perfeitamente na coroa. Na noite do dia 12 de maio há uma grande celebração com a procissão das velas, como podemos ver neste momento, e também com a oração do terço. Na manhã do dia 13 de maio encerram-se as comemorações com a celebração da Eucaristia e a procissão do Adeus. O Santuário de Fátima também já se está a preparar para a Jornada Mundial da Juventude, tendo um vasto programa para a Semana da Jornada. Se quiseres saber mais, basta ir ao site do Santuário em fatima.pt. De mãos dadas com Maria, estamos a caminho. Vemo-nos no próximo episódio. Maria, concebida sem pecado. Lisboa2023.org, o site oficial da JMJ, para você ficar por dentro de tudo e preparar o seu coração para viver essa experiência incrível. Nossa Senhora, aparições, esse é o assunto. E agora eu te pergunto, Dimas, sobre os dogmas. Primeiro, o que é um dogma e o que a gente pode falar sobre a importância, né, dos dogmas e aquilo que a igreja nos ensina? Então, o dogma, como o nome já diz, né, dogma é uma verdade de fé. Ou seja, os dogmas marianos é uma verdade de fé acerca de Maria. Lembrando que tudo aquilo que Nossa Senhora ela é por causa dos méritos de Cristo. Então, tudo que Nossa Senhora é, os títulos, os dogmas, é em vista dos méritos de Cristo. Então, o dogma é uma verdade de fé
ou seja, aquilo que nós cremos. Então nós, enquanto católicos, nós temos alguns dogmas de fé, algumas verdades que nós acreditamos, e dentro dessas verdades de fé existem os dogmas marianos, que são 4. O dogma da maternidade divina de Maria, de 431 em Éfeso, na Turquia. O dogma da virgindade perpétua de Maria, Maria virgem antes, durante e depois do parto. O dogma da Imaculada Conceição de Maria, 1854. Depois o dogma da Assunção de Nossa Senhora, de 1950. Então todos os dogmas marianos, essas verdades de fé, é tudo em vista dos méritos de Cristo. Ou seja, Maria é mãe de Deus, mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus Filho. Ela foi preservada da mancha do pecado por causa do Filho, em vista dos méritos do Filho. Maria é assunta ao céu, em vista dos méritos de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Nossa Senhora é, ela é em vista dos méritos de Cristo, por causa dos méritos de Cristo. Então, esses são 4 dogmas marianos. Claro que antes da igreja decretar o dogma, o povo já vivia. Quando a igreja decreta um dogma, é sinal que o povo já vivia, ou seja, o povo já invocava Nossa Senhora com aquela verdade de fé. Nós, igreja ocidental, temos os dogmas. A igreja oriental, a ortodoxa, eles não têm dogmas, porque eles sempre acreditaram. Eles nunca duvidaram da verdade. Então, para eles, Maria é mãe de Deus. Não tem dogma, porque sempre acreditaram. Nós, por causa das heresias, fomos decretando o dogma para acreditar naquela verdade. Ou seja, o dogma é uma verdade de fé acerca da Virgem Maria, mas lembrando que tudo aquilo é por causa dos méritos de nosso Senhor. Maria foi redimida primeiro, ou seja, Maria foi redimida antes do seu nascimento, no ventre de sua mãe, em vista dos méritos de Cristo. Ou seja, por causa de Cristo, ela foi redimida primeiro. Nós nascemos com a mancha do pecado original, Maria nasceu sem o pecado por causa da graça de Deus. Ou seja, o povo diz, Jesus, Nossa Senhora não tem pecado. Sim, Jesus não tem por natureza e Maria não tem por graça. Deus a preservou. Ou seja, Maria é preservada da mancha do pecado por causa dos méritos de Cristo. E ela também é mãe da igreja. Hoje nós celebramos a memória de Maria, mãe da igreja. Nesse dia, na segunda-feira após Pentecostes, hoje, é a memória de Maria, mãe da igreja. Ou seja, ela é mãe da igreja porque ela é mãe de Cristo, ela é mãe do corpo de Cristo. Por ser mãe de Cristo, ela é mãe nossa. Então, os dogmas, os títulos marianos, são todos por causa de Cristo. Tudo em vista dos méritos de Cristo. Não se entende Nossa Senhora sem uma fé cristológica. Tudo parte da fé cristológica. Ou seja, tudo que ela é por causa dele, senão ela não seria nada. Lindo, né? Deixa eu perguntar, depois é importante a gente também trazer essa contribuição de qual foi a contribuição do Vaticano II, né? Diante dessa devoção à Nossa Senhora, né? Para nós cristãos católicos, né? O que contribuiu. Mas antes de você responder isso, Dimas, eu quero perguntar para a Maria Angélica algo também interessante, né? Experiência, devoção e filiação são coisas que se complementam, né? Mas como viver uma filiação profunda? Isso é um relacionamento com Nossa Senhora muito concreto, não apenas uma devoção externa, né, de um rito que se cumpre externamente, né? Como é que isso se dá na prática? Né? Até para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, estamos aqui falando das aparições, de tantas histórias, mas a gente percebe que, né, em todas elas existe uma experiência de filiação, porque Nossa Senhora ela se dirige aos filhos. Não era algo superficial, né? Externo apenas, era uma experiência profunda. Como cultivar isso e viver, Maria Angélica? Tiago, como você diz, mais do que essa experiência devocional, né, nós precisamos crescer nessa experiência de filiação, né? Porque eu posso, de repente, ser ali muito fiel na minha oração do rosário, nas minhas novenas, nas minhas ladainhas, e não ter de fato essa experiência de filiação, né? Na Canção Nova nós temos, graças a Deus, essa experiência muito forte, né? Que o nosso fundador, desde o início, ele nos trouxe, né? E é muito forte dentro do nosso carisma essa presença de Nossa Senhora de Mãe. Mas as pessoas também em casa, que não fazem parte de uma comunidade, né? Que não tem nenhum vínculo religioso, podem também fazer essa experiência, né? Essa experiência de ter de fato Nossa Senhora como uma mãe, assim como eu tenho a minha mãe, né? Minha mãe biológica, né? Que é a ela que eu recorro, é a ela que eu busco, né? Vou ali vivendo essa experiência. Então, eu posso viver também com Nossa Senhora, né? Mais do que uma prática devocional, essa experiência de filiação,
de confiar a Nossa Senhora aquilo que a gente vive, né? As nossas dificuldades, as nossas conquistas, os nossos projetos, porque de fato é uma presença real na nossa vida, né? Então nós não podemos perder essa dimensão de que Nossa Senhora é de fato uma presença real na nossa vida que está aí para nos ajudar nesse sentido, né? De ser de fato uma mãe que está ali acolhendo os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que você almeja, né? Você pode ir ali na sua intimidade, na sua particularidade, conversando com Nossa Senhora, pedindo orientação, pedindo um conselho, né? Uma direção, e Nossa Senhora ajuda, né? Nossa Senhora, ela se faz presente. De repente, às vezes é através de uma pessoa que vem e te direciona, né? Pronto, você não vai ter uma aparição também de Nossa Senhora, né? É uma coisa real, uma coisa pé no chão. Mas esse relacionamento, esse cultivar esse relacionamento, vai fazendo com que a gente vá crescendo, né? E tendo de fato essa presença real na nossa vida, que existe, né? Assim como nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos nos relacionar com Nossa Senhora também, com essa experiência de mãe, de filiação. E isso que você falou, ela é concreta, né? Concreta. Não é uma experiência aérea, ela é concreta. E Nossa Senhora, né, se manifesta, né, Dimas? E aí, Dimas? Você vê assim, a devoção ela é muito importante, mas nós católicos, o nosso relacionamento com Nossa Senhora ela é muito filial. É mais do que uma simples devoção. Tanto que Nossa Senhora ela tem um lugar de honra na igreja, ou seja, ela é membro supereminente da igreja. Enquanto nós somos membros eminentes, Maria é membro supereminente, ou seja, na igreja ela tem um lugar de honra, ela tem um lugar de destaque. Existe uma forma de devoção a Nossa Senhora. Tanto que o Concílio Vaticano II, ele trouxe uma grande contribuição para a devoção a Maria, mas para o culto a Maria. Tanto que o documento Lumen Gentium, no capítulo 8, ele vai abordar muito esse tema, Maria, mãe da igreja, Maria como modelo da igreja, porque os santos padres da igreja, os padres antigos, eles sempre chamavam Nossa Senhora de tipos. Ela é o tipo da igreja. Ou seja, a igreja, nós, igreja, ao olharmos para a Virgem Mãe de Deus, nós não vemos ela apenas como nossa mãe, vemos ela como nosso modelo, nosso protótipo por excelência. Ao olharmos para a Santíssima Virgem, nós já nos enxergamos nela. Ou seja, Maria é para a igreja, não só mãe da igreja. Ela é mãe da igreja, mas ela é também modelo da igreja. A igreja, ao olhar para Maria, se enxerga nela. Tanto que só a igreja pode ser chamada de Santa e Imaculada. Assim como Maria é chamada de Santa e Imaculada. Porque a igreja é a imagem de Maria. Ou seja, a igreja olhando para Maria se enxerga em Nossa Senhora. E nós, enquanto batizados, ao olharmos para a Santíssima Virgem, nos vemos nela. Tanto que o dogma da Assunção de Maria ao céu, a gente pode considerá-lo um dos dogmas mais importantes. Por quê? Porque ao olharmos para a Virgem assunta ao céu, nós enxergamos quem nós seremos um dia. Nós seremos como ela um dia. Porque ela é gente como a gente. E ela já está glorificada no céu. Todos os outros que morreram estão em alma. Estão só o espírito, a alma está no céu. Só ela está em corpo e alma, ou seja, ela foi redimida, ressuscitada primeiro. Então ela é o quê? Pré-anúncio daquilo que nós seremos. Nós olhamos para a Virgem e nós dizemos, um dia eu serei igual a tu, um dia eu serei assim, ou seja, estarei de corpo e alma glorificado no paraíso. Então, Maria é para nós modelo por excelência. Ao olharmos para a Santíssima Virgem, nós nos enxergamos nela. Nós queremos parecer contigo, com as tuas virtudes, com a tua vida. Então, o culto a Nossa Senhora na igreja é um culto muito cristocêntrico, mas ao mesmo tempo um culto onde nós somos chamados a imitar Maria. Mais do que ter uma mera devoção a Nossa Senhora, a imitá-la. A humildade, o silêncio. Maria soube esperar o amanhã de Deus. Nós devemos esperar também o amanhã de Deus. Então, Maria é exemplo de fiel, mulher de pé, mulher que soube confiar. Então, o Vaticano II, ele trouxe essa grande contribuição dos padres da igreja, de Maria como modelo da igreja, modelo por excelência da igreja. Existem muitos modelos, mas ela é o modelo por excelência da igreja. Olha, culminamos esse programa assim, ó. Antes de você finalizar, rapidinho, um número de 1,88, que aí você vai conversando e eu vou... De 1,88, vamos lá, eu vou pro 62. Aí, 62.
Gente, mas eu quero agradecer aqui imensamente, viu, Maria Angélica? Obrigado aí pela sua contribuição, de compartilhar, né, também a sua experiência, a sua vivência. Dimas, obrigado mais uma vez, viu, meu irmão, por enriquecer. Obrigada. Claro que um programa sempre vai ser pouco pra gente pouco. falar de Nossa Senhora, né? Precisaria de uma série aí, e mesmo que tivesse uma série e vários capítulos, não seria suficiente, porque afinal de contas, né, Nossa Senhora tem tanta coisa para explorar e Nossa Senhora continua a se manifestar, continua a revelar. E aí fica a dica, né? Você ir atrás dessas mensagens que estão aí hoje disponíveis, que você pode aprofundar, claro, em sites seguros, em fontes seguras, para ver aquilo que Nossa Senhora está nos dizendo, está reforçando aí as suas falas. E quem leva o kit, Pedro, aí? Eu tô rindo, porque o número 62 é no Tiago Veiga. É mesmo, Tiago Xará, então. Vai lá pra Vassouras. Vai lá o para kit. Vassouras o kit de Nossa Senhora aí, Tiagão. Parabéns, meu irmão, então. E valeu aí a todo mundo que interagiu com a gente, né, Pedro? Muito, Aí, ó. muito obrigado a todos vocês. É sempre bom comentar com a gente, que a gente tem sempre um negocinho bem legal para você. É livro, é kit, é camiseta. Então nunca deixe de interagir nas postagens do Revolução Jesus, que você pode aparecer aqui, a gente pode dar um alôzinho muito legal para você. Você também pode levar um presente para casa em qualquer momento desta noite. Então tá bom. Suas considerações finais, ou seu até logo, Pedro, Eu para quero o nosso agradecer público demais aí, da gente. conta, porque eu gosto demais de estar aqui no Revolução Jesus. É muito bom, ainda mais, né, com essa sumidade aqui. E essa sumidade aqui. Obrigada. Muito obrigado, viu, minha gente? Muito obrigado, Thiago. Valeu, não, Valeu, tamo junto. muito obrigado mesmo. Agora que estamos sempre juntos aqui pela Revolução Jesus. Um abraço também para Rafa, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Verdade. E a gente segue com a Revolução Jesus todas as segundas-feiras, com reprise às sextas-feiras, mas no Play Canção Nova, todos os programas ficam lá disponíveis para você poder conferir. Aquele grande abraço e até a próxima. Valeu!